A paz do Senhor a todos. Estamos aqui, ou eu estou aqui, para contar um pouco da história da Igreja Cristã Maranata, principalmente como a obra do Senhor chegou até nós aqui em Palmeiras dos Índios. Eu já fiz um documentário juntamente com o nosso estimado irmão Wesley, repórter lá de Maceió. Fizemos um documentário, um resumo dessa história tão maravilhosa, mas a nossa pretensão é um dia fazer outra mais abrangente, mencionando nomes de pessoas que eram daquela época, como eu, que fomos egressos de uma igreja, da igreja dos nossos pais, para nos refugiarmos na obra da Igreja Cristã Maranata, naquele ano de 1971, mais precisamente no dia 23 de maio ao dia 30, nós temos essa data como a data em que nós saímos da nossa igreja e nos abrigamos neste. A obra para nós foi como um oásis, né? Nós estávamos num deserto e de repente ela apareceu na nossa frente, quando nós estamos até o dia glorioso, quando o Senhor arrebatará a sua igreja. Mas há uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, é que eu nunca falei, e eu vou dizer agora, um acontecimento muito extraordinário, mesmo antes da obra iniciar lá em Vila Velha, no Espírito Santo, em 1968, já acontecera uma coisa que era como se fosse o começo aqui. Antes de 1968, a obra não existia ainda em lugar nenhum, mas aconteceu uma coisa interessante aqui em Palmeiras dos Índios, que era já um preparo para nós recebermos esta igreja. É que em 1966 ou 1965, um dia nós ficamos sem pastor em nossa igreja. Tínhamos apenas um missionário estagiando e chegou o tempo que ele precisou ir embora. E ele veio falar comigo. Eu era muito jovem ainda, e ele também, mas era um rapaz muito culto, inteligente. E ele veio falar comigo sobre a possibilidade de trazermos o pastor Isaías Correia aqui para Palmeiras dos Índios. O pastor Isaías Correia estava no Maranhão e nós sabíamos disso, nós o conhecíamos já. Ele fora daqui de Pedrambulo, de Palmeiras. Ele foi seminarista, ele fez o seu seminário como assim, nós ajudávamos. Eu lembro que minha mãe, meu pai, todos os anos vendia algodão, mamona, essas coisas, e tirava um dinheirinho e mandava para o Colégio 15, que era para ajudar ele, né, lá nos seus estudos. Então nós já o conhecíamos e o trouxemos para cá. Fizemos uma campanha aqui na igreja, saber quanto nós podíamos pagar a ele como pastor. Então quando ele veio, mais ou menos, acho que em 65, 66, ele já veio cheio da bênção do Senhor, buscando o batismo com o Espírito Santo. E aquilo que ele recebeu do Senhor, ou o que ele recebeu do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, ele passou para nós. Aí nós passamos a fazer parte daquele movimento que houve, que abalou o Brasil, o movimento de renovação espiritual. Foi nesses anos aí que nós ficamos, 66, 67, a obra está começando agora em 68, lá no Sudeste. Nós estávamos aqui, naquele movimento de renovação espiritual, quando a nossa igreja, a igreja que nós nascemos, crescemos, nossos pais, os meus avós já eram da igreja, e nós fomos convidados a nos retirar, porque ela não aceitava esse movimento de renovação espiritual. O meu casamento estava marcado para o dia 30 de maio, aquele ano de 1971. Então, no domingo anterior, certamente era o dia 23 de maio,
nós fomos convidados a escolher, então ficar sem esse movimento, ficarmos na igreja, ou então que nos retirássemos. Então nos retiramos e ficamos nos reunindo de casa em casa até o presbitério, através do pastor Isaías, nos acolheu o presbitério, o presbitério Espírito Santense da Igreja Cristã Maranata. Então naquela mesma semana, de 23 a 30 de maio, o meu casamento já não foi feito no templo, mas tomamos emprestado o templo da Igreja de Cristo Pentecostal. Tomamos emprestado, foi feito o casamento até no horário antes deles começarem o seu culto. Eu sou muito grato aos irmãos da Igreja de Cristo Pentecostal aqui no Palmeira dos Índios por essa acolhida que ele nos deu, a mim, minha noiva e ao pastor Isaías. No dia 30 de maio, portanto, nós já estávamos fora da igreja dos nossos pais, e o pastor Isaías já havia voltado do presbitério lá de Vitória, Vila Velha, para vir, né? Então nós já éramos da Igreja Cristã Maranata. Então esse culto de casamento foi o primeiro culto da obra do Senhor aqui em Alagoas e, quiçá, do Nordeste, porque, se não me falha a memória, tinha já algumas pessoas se reunindo em Arco Verde e uma igreja também iniciando em Aracaju, ali na rua Riachão, no bairro Cirurgia. Mas houve uma revelação do Senhor quando esse templo já estava quase pronto, quase coberto, que daqui a obra se expandiria para todo o Nordeste. Nós nunca tínhamos visto revelação assim, ficamos maravilhados, e o Senhor cumpriu tudo isso que nós vemos aqui. Então esse é o início da obra aqui em Palmeira dos Índios, Olho d'Água das Flores, né, que foi simultaneamente. Em Maceió já nós tínhamos um casal que se reunia conosco até antes daqueles dias, 27, 23 e 30, né? Era o casal Dionísio e a irmã Maria, né? Nós nos reuníamos lá com ele numa pensão que ele tinha, e outras pessoas foram se achegando em Maceió. De modo, irmãos, que a obra tem esse começo simples e glorioso. Na verdade, ela se expandiu aqui no Nordeste, principalmente em 1982, quando foi inaugurado o primeiro Manaim, o Manaim do Nordeste, que está localizado na cidade de Vitória de Santo Antônio, em Pernambuco. A partir daquele momento, a obra se expandiu de modo glorioso em todas as nossas regiões. É isso que eu tinha a dizer sobre o início, e eu queria fazer uma referência, vou fazer uma referência a muitas pessoas daquele dia, 23 de maio de 1971, que estão conosco. Alguns o Senhor levou, alguns até voltaram, daqueles quase 30 pessoas que saíram. Uns pouquinhos voltaram para lá, mas os outros continuaram, e muitos ainda estão hoje vivos aí, glorificando ao Senhor, e certamente vão me ouvir, principalmente o Olho d'Água das Flores. Temos ali a irmã Sandileus, a sua irmã Adeilda, Rosarinho, e a sua irmã Generina. Temos a nossa irmã Vandete, o Senhor já levou, que tanto nos ajudou, tanto contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da obra ali em Olho d'Água das Flores. Uma mulher notável, maravilhosa, não só ela, mas as demais ali, porque o Olho d'Água das Flores sempre foi conduzida 90% pelas mulheres valentes no Senhor. Aqui em Palmeiras nós temos várias pessoas, não vou mencionar todas porque o momento não dá, mas quando eu fizer um novo relatório, um novo histórico escrito, eu farei todo o possível para não deixar nenhum nome desses que começaram conosco e continuaram até o Senhor arrebatá-los, né? E aqueles que estão hoje conosco aqui, como o Olho d'Água das Flores, temos o Égio Bonfim, sua esposa Reísa, seus filhos, netos, né? Aqui nós temos o Saulo Bonfim, que foram pessoas daquele dia que vieram. Temos a família Cavalcante, né? O Edmar, o Everaldo, o Doda, o pastor Pedro, o pastor Edmar está nos Estados Unidos. Temos o Avenir, tá? Temos a sua irmã aqui, a Eliana.
turminha que saía naquele tempo. Uns eram pequenininhos, crianças, como o pastor Nathaniel, ou Tani, tinha 8, 10 anos de idade. Então, estamos todos vivos aqui, né, para a honra e a glória do Senhor, assim teve início a obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e continue nos abençoando. Senhor.